Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, nesse vídeo especial nós vamos falar de política, mais ou menos. Nós vamos falar da teoria econômica e da evolução da economia, que é, na verdade, expectativas racionais, que é o primor hoje das escolas econômicas, que tenta unificar, né, todas as áreas da economia. E hoje nós vamos falar sobre Flávio Bolsonaro, Tarcísio e Lula. Quem a Faria Lima prefere? Né? Introdução à teoria, a teoria das expectativas racionais. Vocês viram aí que esta sexta-feira, sexta-feira não, né? No final da semana do dia. Entre o dia 4 e o dia 5 de dezembro de 2025, foi anunciado que o nosso querido, ou famigerado, aí prefere como vocês preferirem, ex-presidente preso, Jair Bolsonaro, determinou que o seu sucessor para as eleições de 2026 será seu filho, Flávio, não Tarcísio, o governador do estado de São Paulo. Bem, a Bolsa de Valores de São Paulo, né, que é a única relevante do Brasil, e o dólar mostraram sinais de estresse profundos. O dólar disparou 2,5%, se eu não me engano, e a Bolsa de Valores também foi uma coisa de 2 a 4%, com alguns picos, né, de 4% negativa, né? Ou seja, se desvalorizou. E a bolsa vinha de uma sequência de boas entregas, né, uma sequência longa de boas entregas. A bolsa vinha de estar nos seus picos históricos. E o dólar estava estável caindo, né, caindo estavelmente há pelo menos 9 meses. O que aconteceu? O que aconteceu foi eminentemente político. É um anúncio político de que um candidato que não pode concorrer, um ex-presidente do Brasil, que tem muito capital político no entendimento do mercado, uh, teria um sucessor. E esse sucessor, o mercado estava com o chamado Trade Tarcísio, ou Trade T, né? Que o pessoal da Faria Lima adora falar inglês, mesmo sem conseguir. Se eu der um Shakespeare para eles no original, eles não vão conseguir ler. Mas eles adoram falar inglês. Bem, o Tarcísio queria. O Tarcísio sempre disse que fará o que Bolsonaro mandar. Mas a Faria Lima sempre estava precificando há muito tempo que Tarcísio poderia ganhar contra Lula ou contra quem viesse da parte do Lula, e que isso seria melhor para os mercados. E que o fato de agora ser Flávio e não mais Tarcísio, o herdeiro legal do bolsonarismo, prejudica os cenários futuros. Isso é verdade. É verdade que Tarcísio seria um melhor presidente do que Lula é. É verdade que Flávio Bolsonaro será um pior presidente, se caso for, do que Lula é. Esse tipo de coisa. Tudo isso não importa. Por quê? Do ponto de vista econômico-financeiro, isso não importa agora. Porque eu vou apresentar para vocês a explicação do que acontece. Mas antes, curtam. Né? Gente, pelo menos metade da audiência curta. Né? Inscrevam-se. Considerem se tornar-se membros e comentem qualquer coisa. Qualquer coisa. E também tem o curso aí do Hotmart, Economia para Finanças, em que eu apresento coisas mais importantes do que expectativas acionais, caso vocês queiram se aventurar aí no mercado financeiro. O link está aí na descrição. Tá certo? Micro, macro, economia política e aplicação de todas essas teorias nos ativos. Certo? O link fica aí na descrição. Muito bem. A teoria das expectativas acionais é uma teoria que evoluiu da microeconomia, evoluiu de várias áreas, da teoria dos jogos e começa mais dos anos 2000 e não é uma teoria no sentido de que tem uma escola, esse tipo de coisa. Todas as partes da economia começaram a convergir para essa explicação. Nós temos a credibilidade governamental, a escola institucionalista também, Kindley, Gordon, que começam já no final da década de 70, começa a década de 80, a colocar que a política econômica funciona dentro de relações repetidas entre o Estado e o setor privado, e que isso funciona como incentivo ou como limitador do setor privado. Você tem os institucionalistas em si, Armand Chalian, se eu não me engano, Douglas North, Acemoglu e Robson. Acemoglu, ele é um armênio radicado, ele é de família armênia, que morava na Turquia e se radicou nos Estados Unidos. O Chalian também é de família armênia, que o começo da escola institucionalista. Isso é bem interessante, porque vocês sabem que é da mesma origem. É bem bacana isso. A representatividade, né, que todo mundo fala.
E você tem também a microeconomia comportamental, que é uma crítica que vocês fazem aqui no canal, de que eu sempre tento falar microeconomia em tudo. Eu sou dessa visão, de que a microeconomia é o encaixe de todas as visões econômicas. Léo, você tá falando então que o banqueiro da Faria Lima, você tá falando então que o camarada de camisa branca, que fica ali nos bares da Faria Lima, o Faria Limer, ele é ele vai ficar olhando o que o Acemoglu fala, o que o Charlian fala, o que o Kingland fala. Não vai. Só que ele ouve. Ele ouve o resquício do resquício do resquício do resquício. E isso é exatamente a teoria, que é o seguinte: os agentes de mercado. O que é agentes? Os que agem. Os que têm ação. No mercado. Mercado do quê? Mercado de bens e serviços. E também o mercado de bens e serviços financeiros. Que estas pessoas têm expectativas diante do cenário futuro ou imediato ou mais futuro, e que elas reagem racionalmente aos cenários. Né? Faltou linha aqui, certo? Muito bem. Isso aqui é de onde vocês tiram a ideia financeira de que o preço da ação ou o preço do ativo, que as notícias, né, que o fundamental, né, que a análise fundamentalista, já está precificada. E quem faz trade com análise fundamentalista só está buscando assimetria. O que é assimetria? Quando ainda não deu tempo do mercado absorver uma nova informação. Análise fundamentalista e assimetria de informação é teoria das expectativas racionais? Não. A teoria das expectativas racionais explica esta técnica de análise fundamentalista e precificação assimétrica. Tá? Muito bem. O que quer dizer precificação? Quer dizer o seguinte, que o mercado já precifica, já está agindo de uma determinada maneira com a Selic no nível que está, né, de coisa entre 13% e 15% este ano ou ano que vem, né, se manter. Esse ano já vai continuar 15%, provavelmente. Eu não sei se tem alguma outra reunião do Copom até 1º de janeiro. Mas enfim, que provavelmente no próximo ano vai se manter entre uns 13%, que a inflação vai ficar entre 4% e 5%, que o déficit vai continuar o total em coisa numericamente igual de 100%, o déficit não, a dívida vai ficar em coisa de 100, próximo de 100%, e esse tipo de coisa, que está em pleno emprego. Essas coisas já estão dadas. O mercado, o preço das ações, o preço dos ativos, o preço do câmbio, já está precificando tudo isso. O que ocorre é que, de uns 3, 4 meses para cá, o mercado começou a entender, né? E o que é um mercado? O mercado são o conjunto de agentes. São pessoas que operam e que coletivamente dão o preço, ou dão um preço como oferta, ou dão um preço como demanda. São as pessoas, o conjunto de pessoas que ofertam ações, são o conjunto de pessoas que demandam ações, são o conjunto de pessoas que fazem empréstimos, são o conjunto de pessoas que fazem análise de empréstimos. Tá? O mercado, os agentes do mercado financeiro começaram a entender, quando eles tomam decisões, dão preço, esse tipo de coisa, que de um tempo para cá, que o senhor governador do estado de São Paulo, o carioca ou fluminense, Tarcísio, era o nome da direita, do bolsonarismo, most likely, ou mais provável de ser o próximo presidente da república, do lado da direita. E que ele poderia bater o presidente Lula. E fazendo isso, o mercado entende que a tendência num segundo mandato consecutivo, ou no quarto mandato Lula, no chamado Lula 4, ou qualquer um que viesse com o Lula, por exemplo, o Haddad, né, que eu não sei assim que escreve o nome dele, que quem viesse deste lado, as coisas não se modificariam, que se manteria o status quo. Que o cenário macroeconômico estaria da forma que está. Isso é uma leitura do mercado. Isso é uma leitura do mercado. E o que é o juros alto com uma tendência de baixa, mais uma grande dívida, um grande déficit, distribuição de benesses, esse tipo de coisa, que, veja, o mercado não é contra isso. O mercado tá nem aí para isso. O mercado quer ver os resultados dos seus lindos papeizinhos. E o problema da previsibilidade, segurança jurídica, esse tipo de coisa. Já do lado do Tarcísio, o mercado financeiro entende ou
Entende que as pessoas entendem. Isso é a diferença da expectativa racional. O importante não é se é verdade. Veja, o importante não é se existe magia. O importante é se as pessoas vão se assustar se eu amaldiçoar alguém. O importante não é se, por exemplo, o dilema do prisioneiro. O importante não é se eu vou denunciar o meu colega de crimes ou não. O importante é se meu colega de crimes acha que eu vou denunciar e por isso ele me denuncie primeiro, para receber a delação premiada. Isso é o dilema do prisioneiro. Isso é teoria dos jogos. Isso é uma das bases da teoria dos jogos na microeconomia. O mercado financeiro entende que o otimismo do mercado, a predisposição das pessoas de acharem que a bolsa está barata. Por quê? Por que barato? Porque agora ela está barata, porque ela vale 100, e num eventual ganho do Tarcísio, ela poderia valer 150, por exemplo. Então agora ela está teoricamente barata. Ela está muito mais barata do que ela deveria por hora. Por quê? Mantido o cenário macroeconômico com uma quarta vitória do Lula, ou a segunda consecutiva, o cenário macroeconômico seria o mesmo. Então já está dado o teto da bolsa, já está dado o nível do dólar, já está dado o desenho da política econômica. Porém, com Tarcísio, poderia se desenhar novas políticas públicas, poderia se fazer de uma nova maneira em que o mercado entende que o próprio mercado seria mais otimista. E as pessoas precificariam a bolsa como barata. Haveria mais entrada de capitais, ou o que quer que seja, mais previsibilidade, ou apenas maior otimismo de mercado. E, se os agentes têm maior confiança, os agentes investem mais, os agentes consumidores consomem mais, as pessoas tomam mais crédito, os liberadores de crédito têm menor percepção de risco de liberar crédito, e a economia realmente anda, né, pela ação humana, certo? Muito bem. O que ocorre é, quando o seu presidente preso, o seu ex-presidente preso, Jair Bolsonaro, fala que seu filho deve ser o sucessor, isso quebrou as expectativas do mercado. Isso não significa que o mercado entenda que o seu Flávio seja uma opção ruim. Isso não significa isso. E também não e eu dizer isso não significa que seja uma opção boa. Significa que o preço dos ativos antes, né, no T-1, ou seja, um dia, uma hora, um segundo antes do anúncio, é totalmente distinto do preço no T0, no momento do anúncio. Quando o anúncio foi feito, o impacto nas expectativas da decisão de que Flávio Bolsonaro irá concorrer contra Lula, ou contra quem quer que seja que o Lula coloque, provavelmente vai ser o Lula, que vai ser esta a composição, isso aqui faz com que o conjunto de agentes do mercado financeiro, que nós denominamos metonimicamente como Faria Lima, tenha suas expectativas quebradas. Eles estavam trabalhando com que a bolsa, no nível atual, né, que o preço atual era menor do que um preço futuro no cenário Tarcísio. Agora, eles não sabem se o preço atual, eles não sabem qual é a relação, se é maior, se é menor, como é agora, se é maior, ou se é igual no cenário Flávio Bolsonaro. Pior, eles não sabem se Flávio Bolsonaro é capaz de fazer um rally de bolsa, como eles estavam pensando que Tarcísio era capaz. Mas, Léo, a Faria Lima, então, estava entendendo que Tarcísio iria ganhar contra o Lula? Não importa. Importa que Tarcísio, sendo um candidato viável, causaria movimentação de mercado em que o preço de agora é menor do que o preço de amanhã, é menor do que o preço de algumas semanas antes da eleição. E que com qualquer novo anúncio de pesquisa de intenção de voto, com qualquer novo anúncio de futuro ministério, caso vá para o segundo turno, esse tipo de coisa, ou qualquer movimentação do próprio Lula, falando, olha, não vou concorrer, coloco o Haddad para ser Haddad e Tarcísio, né, refazendo a eleição do Estado de São Paulo 2020, né? 2022, perdão. De 2022, qualquer nova reedição disso
causaria no mercado uma possibilidade de uma volatilidade tal nas ações, em que o cenário macro não precisaria mudar, ele poderia ser estável. O importante é que os agentes de mercado estariam ganhando no desvio padrão ou na volatilidade da assimetria. O mercado estaria tentando encontrar qual seria a tendência da vitória entre Tarcísio e Lula. Por quê? Por expectativas racionais, o mercado já partiu do princípio que Tarcísio representa um cenário macro melhor que o cenário no Lula ou até Haddad. Cada hora eu escrevo Haddad de uma forma diferente, eu não sei como é que escreve. Certo? Muito bem. Isso é verdade? Não importa. Isso não importa. O importante é que o mercado estava comprado, estava precificado, estava fazendo o chamado trade Tarcísio. Isso é público e evidente. Léo, qual é o estudo? Confia em mim. Mesmo que Tarcísio viesse a perder, mesmo que Lula ganhasse, mesmo que Lula não concorresse, quando Flávio Bolsonaro é colocado como o verdadeiro, por hora, né, o verdadeiro candidato pelo seu pai que está preso, isso faz com que o mercado tenha que refazer toda a precificação. E isso ainda pode significar que o mercado entenda que um futuro governo, Flávio, tenha que pagar um pedágio, no sentido de que, tá bom, Flávio, você, nós estamos vendo as pesquisas, você herdou quase tudo que seu pai tem, pode ser que ambos vão para o segundo turno, mas quem vai ser seu Ministério da Fazenda, quem vai ser seu Ministério da Justiça, quais são suas propostas, esse tipo de coisa, para regulamentação, que garantia você dá que você não seja, a nossos olhos, tão radical quanto seu pai, esse tipo de coisa, tal. Pode ser que amanhã a Bolsa volte para um trade positivo, uma expectativa, né, positiva, tão grande quanto estava na época do Tarcísio, na época do trade Tarcísio. Pode ser. Mas, por enquanto, as expectativas racionais pedem moderação. Ou pedem moderação quanto ao risco. E pior ainda, há uma quantidade relevante, mas não tão importante, de capital estrangeiro no Brasil para a especulação. É relevante, mas não tão importante quanto era em outras épocas, porque o Brasil não tem grau de investimento. Tá? Muito bem. Esse pessoal que está aqui com capital especulativo, eles pagam aí umas agências de risco geopolítico, essas coisas para ver tal. Só que esse pessoal de risco geopolítico, eles se informam também com o pessoal da Faria Lima. O pessoal da Faria Lima, se você, como diria o professor Marco Antônio Villa, se você largá-los em Sapopemba, eles não sabem voltar para o centro da cidade de São Paulo. Se você os largar na região, na região Campos do Goytacazes, se você os largar ali depois da Barra, se você colocar ali na zona norte do Rio de Janeiro, eles também não sabem chegar em Copacabana. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não se esqueçam que a racionalidade e as expectativas do mercado também são construídas de forma totalmente imperfeita, de forma totalmente enviesada, de forma totalmente no seu próprio ciclo, na sua própria bolha, na sua própria, no seu próprio horizonte de consciência situacional. Então, essa coisa de precificação, essa coisa de racionalidade do agente, não é que a racionalidade é limitada. A racionalidade não é limitada. A capacidade de entender o cenário é sempre limitada à sua própria capacidade de consciência situacional. Se você não sabe o que está acontecendo, não é que a sua racionalidade está errada. Não é que você está tomando decisões com uma má racionalidade. Você está tomando decisões com uma má informação. Esses agentes de mercado, eles podem ser muito insiders, eles podem ter muitas coisas ali, eles podem saber muitas coisas. Só que eu posso dizer, e por isso que a Faria Lima me odeia, falta capacidade de apreensão do mundo dos agentes de mercado. Não estou falando da Faria Lima. Não estou falando apenas da Faria Lima. Estou falando de Wall Street, estou falando do pessoal lá de Londres, estou falando da região financeira do eixo Amsterdã-Paris. Esse pessoal vive cercado no seu próprio, nos seus próprios jardins, nas suas próprias, entre seus próprios muros. É uma falta de vivência, mas isso
é a alienação do pequeno burguês. Léo, mas esse pessoal é bilionário. Mas continua sendo. Tá, não se preocupe. Pequena burguesia é um termo maravilhoso que se aplica justamente para os burgueses de meio, não de base. Tá? Muito bem. A teoria das expectativas racionais determinam que não apenas os agentes econômicos, de mercado reagem a informações, de mercado financeiro, como os agentes econômicos de outros bens reais da economia também reagem a informações e também a expectativas. E a própria informação que eles passam ao mercado sobre algum cenário, por exemplo, a Faria Lima, pôs o pé no freio, voltou a bolsa uns 4%, o dólar subiu bem, assim que foi anunciado. Isso é uma sinalização para outros agentes de mercado de que eles rejeitaram o Flávio. O que não é bem verdade. Eles apenas estão com moderação ao risco. Porque pode ser que daqui a pouco eles entendam que o Flávio é a melhor opção. Ou eles entendem o seguinte: veja, é bom que o Lula ganhe. O Lula ganhando, nós estamos bem, vai continuar dessa forma. A bolsa estava subindo até agora. O Lula faz alguns comprometimentos, acabou. A coisa continua andando. Que bom que é o Flávio. Pelo menos continua o Lula. Pode acontecer? Pode. Pode. Isso pode acontecer. Só que a Faria Lima sinalizou ao mercado de bens reais da economia de que a ela, Faria Lima, rejeita. Primeiro, não existe Faria Lima como ser. Existe, foi o Brigadeiro Faria Lima, que está morto e enterrado, Deus o tenha, e sua família, e todo o respeito à sua família. Mas o ente financeiro Faria Lima não existe. É uma série de agentes, são pessoas que têm expectativas e ideias distintas, mas que andam em uníssono como o mercado. E você tem o mercado do agro, você tem o mercado dos industriais, você tem o mercado dos construtores e incorporadores, você tem o mercado dos industriais indicados por empresas com sede no estrangeiro, ou seja, os presidentes de empresas multinacionais no Brasil. Esse pessoal pode ver a própria Faria Lima reagindo dessa forma e falar: olha, eu vou segurar investimentos porque a Faria Lima, através do juro futuro, através do câmbio, através do preço das ações, a Faria Lima está sinalizando que não gostou desse futuro político desenhado agora. Então eu vou segurar investimento, eu não vou fazer tanta dívida, eu não vou me expor ao risco, eu não vou construir uma nova fábrica, eu não vou lançar uma nova linha de eletrodomésticos, eu não vou aumentar isso, não vou aumentar aquilo, não vou trazer capital para o Brasil. Eu, como agricultor, eu vou vender a soja no futuro ou não, eu vou fazer isso ou não, eu vou aumentar o campo de produção ou não, vou me desfazer, vou para o Uruguai, vou para o Paraguai, vou para Luxemburgo, vou para onde eu puder, porque eu vou sair daqui. Isso tudo é uma sinalização via Faria Lima, veja. Isso impacta as próprias expectativas. E o próprio impacto das expectativas de a economia começar a decair por uma aversão ao risco via expectativas nacionais dos agentes pode fazer com que a economia piore. E a economia piorando, os agentes podem entender que essa piora vem do governo Lula. E nisso, nesse cenário hipotético, não tem nada a ver com isso. Porque o mercado está deprimindo por conta de uma expectativa de um futuro político ruim. E isso faça com que o Lula perca mais apoio. E à medida que, por exemplo, o Lula vai perdendo apoio, que a economia vai piorando porque as pessoas acham que a economia está ruim por conta do Lula, o Lula vai perdendo mais apoio. E a economia vai piorando. E vai perdendo mais apoio, a economia vai piorando. E o Flávio começa a despontar, o Flávio, o Tarcísio, o Renan, aquele cara do PCO que sempre se candidata também, do PSTU, qualquer candidato que vier. À medida que um começa a mostrar que vai subindo mais do que o próprio Lula, a economia que vai se deprimindo por conta de uma aversão que inicia num outro campo político pode desmontar esse campo político. E isso pode dar força para outro candidato. São as expectativas nacionais. Que, de uma determinada maneira, são as profecias autorrealizadas. Certo? É isso, pessoal. Curtam, compartilhem, considerem se tornar-se membro. Dê uma olhada no nosso curso aí na Hotmart. E me sigam em todas as redes sociais. Um abraço, pessoal.